É, Olá, né? É, então, assim, vou começar uma série, né, de exercícios, de explicações. São exercícios bem simples, né, que você consegue fazer sozinho aí na sua casa, tranquilo, mas o ideal mesmo é que a gente tenha um espaço para deslocamento, né, do corpo, porque ele se trata assim de ele vai educar, ele vai condicionar, né? É um condicionamento, né? Uma preparação. Então é a mesma coisa que fosse um condicionamento físico. Então assim, o nosso condicionamento físico ele tem que estar bem legal, mas em termos de expressão e de como é que a gente como é que a gente se comporta também, né, no palco, é como esse exercício ele é mais específico assim na comédia. É um exercício assim que está na gênese, né, da preparação da comédia dell'arte, para depois de um tempo grande e juntando isso com outros exercícios, aí o corpo está preparado para usar uma máscara e fazer com que a máscara é que expresse, né, as reações do ator e do texto também. Então assim, é um condicionamento do olhar. E uma coisa que eu costumo dizer de que a coluna do ator ela começa no cóccix, né, e termina nos olhos, né? Então, o trabalho de qualquer personagem, de qualquer ator, ele passa pela coluna, né? A coluna ela não, ela é que nos favorece o deslocamento. Quando a gente desloca a coluna, a gente automaticamente desloca o corpo todo. E é um ponto, né, do início de um deslocamento, de uma educação corporal e também de um condicionamento. É um condicionamento corporal. E é começado pelo olhar, né? Eu gosto de começar pelo olhar. Aí depois eu vou para a segunda cintura, né? Aí depois eu vou para a primeira cintura, aí depois eu vou para joelho, depois eu vou para a base. Então, é, esse condicionamento, foi bastante útil para mim, né, no começo da minha pesquisa de preparação de comédia dell'arte. Mas assim, pensando que é um exercício para uso de máscara e condicionamento do olhar. Não significa que nós vamos usar isso somente com máscara. Não, sem máscara, ele me condiciona também a ter uma expressão, né? E esse exercício também é usado até mesmo, passa a ser bastante importante na preparação da palhaçaria também. Então, é um exercício simples, né? Já fiz com alguns atores, mas para que ele realmente possa devolver o resultado e devolver o nosso esforço em fazê-lo, é preciso que a gente faça ele por um tempo bem interessante, né? E também com uma certa rotina. Então é bastante importante a gente ter esse exercício na nossa rotina de preparação. Não só da comédia dell'arte, não só do uso da máscara, mas também para o ator de comédia. Então o ator de comédia ele precisa, né, de marcar. Na palhaçaria, o olho do ator é o nariz. Então, como eu já disse, a coluna do ator começa no cóccix e termina no olho, não no atlas, que é o osso que segura o nosso crânio, que é o último osso denominado atlas aqui, bem no comecinho da nossa nuca. Então eu prefiro agregar o olho como se fosse o final da nossa coluna. Nós atores temos um pouco dessas coisas aí também. O que mais que eu preciso dizer sobre esse exercício, sobre a postura,
né, também do ator, que ele também vai direcionar as outras partes do corpo também. Mas é importante que a gente tenha isso em mente, tá joia? Então é exercício simples, não custa dinheiro, o elemento de uso dele pode ser qualquer folha, pode ser uma folha sulfite igual eu tenho aqui, né, sabe, né, normal, né, assim. Aí eu costumo colocar uma coisa assim para fazer essa máscara. Essa máscara é uma máscara de olhar. Então, se vocês perceberem aqui, ó, tem duas marquinhas aqui. Essas marquinhas são furinhos. Fura com preguinho, com agulha, mas faz bastante que você consiga ver. Mas não ver muito. Ver sombras, sei lá, ver, mas nada nítido. Então a gente pega e coloca isso daqui aqui, né, diante dos olhos, prende e a gente vai andar no espaço, vai olhar para alguns elementos, sabe? Então se eu quiser ir até a porta, então eu tenho que olhar para a porta. Se eu quero olhar o que tem no chão, eu tenho que olhar no chão. Então essa marcação aqui, ó, essa marcação para cima, do lado, se alguém te chama, a altura das coisas, sabe? Para você ver, olhar para o seu pé, olhar para sua mão, olhar para sua barriga. Tenta olhar tudo e todas as posições. Mas o mais importante desse exercício é que nós precisamos ver. Então, se tem alguma coisa no chão, nós temos que olhar para ver. Então, se você tem aí alguém para te ajudar, essa pessoa começar a mudar as coisas e começar, sabe quando a gente faz com a criança, que a gente quer chamar a atenção dela para tirar uma foto, a gente faz assim, aí ela olha para sua mão. A gente faz aqui, ela olha para baixo. Então é bastante importante, se você, sozinho você consegue, sozinho é muito capaz. Se tiver uma outra pessoa, vai ser muito interessante, sabe? Vai começar a fazer as coisas assim, como... Aí você buscar o barulho, ver aonde que está o barulho, sabe? Ela pegar e você vai atrás do barulho. Vocês vão perceber e vocês vão realmente ter duas informações aí que talvez possa chegar até você, e foi um pouco que chegou até mim. Na palhaçaria, o palhaço, ele é muito comparado ao cachorro, porque o cachorro parece que ele pede uma permissão, né? Então essa permissão, o ator de comédia também, ele passa a pedir, o palhaço muito mais. Então, como o cachorro faz, você joga uma coisa para ele comer, ele olha para essa coisa, olha para você, depois olha para essa coisa, depois olha para você, depois ele olha, depois ele come. Então, isso a gente chama de uma triangulação, né? Então, o palhaço, o ator de comédia, ele olha uma coisa, olha para o público, olha uma coisa, olha para o público, olha para essa coisa e olha para outro ator, olha para essa coisa e olha para outro ator. Então, ele começa a fazer essa triangulação. E é muito importante esse terceiro elemento, que é da permissão, né? Parece que o ator pede permissão. Eu vi uma coisa no chão e você também viu? Será que é isso mesmo? Ué, como é que acontece isso, né? Então, é bem importante a gente ter essa informação, que esse exercício simples, ele vai educar o olhar, e se você fizer isso com bastante empenho, você vai perceber, e quanto mais tempo você fizer, mais educado vai ser o seu olhar. E também o seu corpo. Então, na verdade, assim, é um deslocamento de face, né, de direcionamento de olhar, e uma coisa que vocês vão perceber, que é muito importante pro palhaço e pro treinamento também, do ator de comédia, e principalmente para o ator de comédia dell'arte, que é a curiosidade. Então, tudo para ele é novo. Para o ator, tudo tem que ser novo. Ele já ensaiou 1000 vezes e tudo mais, e assim, eu acho que na única língua, eu acho,
né, que ensaio quer dizer repetição, né? Então as pessoas, elas repetem sempre o mesmo movimento, o mesmo propósito, com a mesma intenção. Ela tenta buscar a perfeição do movimento, né? No Laban, no seu livro A Dinâmica do Movimento, se eu não me engano, ele fala da centopeia, né? Que se ela errar um pé, né? Se ela errar uma patinha lá, nossa, o resto tudo começa a desandar. Então não é esse o exercício do ator, né? O exercício do ator é a novidade. Esse exercício simples, né? Tão simples, mas tão importante, que ele passa a ser vital para o ator de comédia, né? Para o palhaço, para a palhaçaria também, e também para o ator de comédia dell'arte, para um ator que vai usar uma máscara. Então você colocou máscara, esse exercício ele tem que ser feito quase que diariamente, para depois você usar a máscara. Então, para educar mesmo, né, o seu olhar, as suas expressões, sabe, aí você vai para lá, vem para cá, faz uma coisa assim, uou, e aí daqui a pouco esse movimento, ele começa a entalhar os seus movimentos, aí você começa a fazer, ó, ali, e aí você junta o movimento com a fala. Então, isso aí é um outro processo, mas o primeiro exercício aí, sei lá, 10, 15 minutinhos aí, né, de explicação desse exercício, eu acho que é suficiente para que você possa começar aí a iniciar aí o seu trabalho de ator e de comédia. Então não vamos esquecer de que para o ator tudo tem que ser novidade. Então aí nós vemos isso, tanto no cachorro, né, essas permissões, e aí você vai até ele, depois você compartilha, aí você vai de novo e compartilha. Quando você direciona o seu olhar, você está direcionando o olhar do público, que também aí já é um outro momento de eu falar isso, mas agora é importante que eu fale isso para vocês, porque se faz necessário. Então, para a gente acabar aí nesses 13 minutos aí de exercício, de simulação do exercício, é que temos que voltar a ser criança, tudo tem que ser novo para nós, né? Temos que olhar para as coisas sem julgamento, olhar primeiro, analisar primeiro, e depois a gente começar a julgar, começar a ter as nossas conclusões, mas nunca antes de ver. Só assim que a gente vai se livrar de todo o preconceito nosso da ação, ok? Obrigado.